Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a análise da terceira obra para o vestibular da UFGD, certo? E aí, pra gente continuar seguindo aquela nossa linha de raciocínio, fazendo relações entre as obras, eu trouxe O Alienista. Gente, olha que edição lindinha, viu? Uma fofura, né? E além disso, ela tem algumas ilustrações, muito legal. Mas vamos lá, não é pra falar de edição, né? Vamos falar da obra. Então aqui a gente tem um texto do Machado, tá? Então quando a gente fala de texto do Machado de Assis, a gente já tem que ficar esperto para algumas características, algumas ideias e formas que aparecem recorrentemente dentro das narrativas. Então aqui a gente tem uma história, um enredo simples, né? Simples porque ele é uma história aí que tem um tempo cronológico, um espaço de uma cidade do interior, e a gente vai ter acontecimentos sequenciais aí meio que previsíveis em certo ponto. Mas o que chama a atenção aqui, o que escancara algumas situações é, primeiro, a postura do narrador, e aí essa é uma característica importante da gente saber. Eu tenho um narrador debochado aqui, um narrador que fala diretamente com o leitor e que vai contando e esclarecendo algumas ideias. É um narrador em terceira pessoa, onisciente, né? E ele vai mostrar, então, é como se ele fosse escancarando as personagens. E a gente vai entendendo algumas coisas, algumas tomadas de decisão que a gente vai ter em algumas situações. Então, o que acontece? O Simão Bacamarte é a personagem principal, é o alienista. Alienista é uma pessoa aí que ficava responsável por cuidar dos doudos, é assim que aparece, não aparece doidos, né? Aparece a variação doudos. E ele então tá ali, né, analisando, a esposa não consegue ter filhos, e ele começa a estudar, ele fala, não, isso é uma doença da mente, e aí ele começa a estudar algumas coisas sobre loucura, e ele fala, olha, aqui na cidade cujo nome eu não me lembro, mas eu vou colar aqui do meu livro, que é pra isso que ele tá aqui, vamos lá, aguenta aí, gente, na cidade de Itaguaí. E a gente não pode deixar esses doudos aí jogados, escondidos, né? Os que eram mais ferozes ficavam escondidos em casa. Os mais mansos, essas palavras aparecem, eles ficavam mesmo na rua. Então ele vai ir até a Câmara, vai pedir o apoio dos vereadores, e eles criam um novo imposto, olha que interessante, e destinam aí a criação da Casa Verde. Essa Casa Verde vai ter a função de recolher, né? Então o Simão Bacamarte vai fazer essa escolha desses doudos aí, vai colocar cada um lá dentro de uma celinha para estudar. Ele tem um intuito científico, mas o que acontece? Acontece que um morador ali muito querido, muito conhecido, foi recolhido, mas ele não era doudo, não. Todo mundo gostava dele, ele era muito querido entre as pessoas. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele tinha ganhado uma herança e ele acabou dando essa herança, emprestou, ninguém devolveu, ele voltou a ser pobre. E o alienista teve isso como um álibi aí para prendê-lo. Então, as pessoas acabam ficando revoltadas com isso, fazem um movimento na cidade e o alienista peita eles lá e fala assim que ele só vai sair se a Câmara mandar um ofício lá, mandar um documento. Só que o que acontece? O cara que era ali o responsável, cabeça da manifestação, ele era muito louco para ser nomeado vereador, era o sonho dele, ele queria isso. E ele viu nessa manifestação uma forma de dar um golpe e tomar o poder e destituir o poder de todos os vereadores, e ele faz isso com a promessa de que ele estando no poder, ele vai então fechar a Casa Verde. E aí você começa a perceber o tanto que o ser humano usa
de certas falas, né, de certas ideias aí de ser bonzinho, de pensar no outro, de querer incluir. Se a gente trouxer isso para nossa realidade, muito mais isso acontece hoje, porque olha só, ele deu um golpe e virou ali o presidente dos vereadores, da Câmara dos Vereadores, com a desculpa de que ele estava fazendo algo para o bem da sociedade, porque tinha muitas pessoas inocentes e que estavam presas, certo? Então, pessoal, a gente pode analisar, então, essa situação aí de quando a gente utiliza de discursos, né, de bons discursos para conseguir algumas coisas. Então, o ser humano vai ser colocado aqui como um grande interesseiro, né? Porque, na verdade verdadeira, eles não tinham o intuito de cuidar das pessoas, de manter a paz ali da cidade de Itaguaí. Na verdade, cada um deles tinha um interesse próprio. Porque lá pelas tantas, a gente vai perceber também que o alienista, ele ganhou muito dinheiro, né? Ficou muito rico. A esposa desfilava ali com muitas joias e vestidos vindos da capital, foi ao Rio de Janeiro. Enfim, então aqui a gente tem essa temática, tá? Desse ser humano, então, que se camufla aí de bom samaritano, de bom moço, mas no fundo tem um objetivo individual com essas buscas aí, certo? Com esses discursos. E aí, se a gente pensar, então, no nosso cenário político, quantos e quantos candidatos não fazem isso, né? Passam aí 6 meses fazendo caridade para depois se lançar a candidato e usar aquilo como campanha, né? Então a gente tem um Machado de Assis escrevendo conforme a sua característica, mostrando um lado muito pessimista do ser humano, né? Fazendo com que dentro das suas narrativas, geralmente histórias simples, né? Mas que vão desvendando, deflagrando, mostrando um lado meio podre, meio corrompido do ser humano, né? E é bem isso, bem essa ideia aí de corrupção, certo? Porque a gente vai ter, então, um acordo, certo? Um acordo aí na Câmara para que o Simão Bacamarte solte todas as pessoas, e aí ele vai dizer que as pessoas se curaram e vai soltar todo mundo, mas agora ele teve uma nova descoberta em relação à psique humana, e na verdade a loucura, ela é outra coisa. Então ele começa a prender pessoas, prender porque ele ia cuidando, vigiando, e de repente a pessoa estava presa, né? Bem como se fosse um sequestro. E ele agora prendeu pessoas que tinham a índole muito, muito, muito boas. Quem não se corrompeu, quem não fez alguma coisinha de errado, quem não era mala, sem vergonha, ele prendeu. As pessoas, então, as quais nós consideramos honestas, boas, né? Então tá lá, as pessoas presas, ficaram um tempão, foi muito bom pra Câmara, foi vantajoso, né? E aí às vezes a gente fica com a impressão durante a leitura de que o alienista é meio doudo, ele mesmo, meio pancado. Então, a gente tem o quê? Essa ideia, esse questionamento de como é a loucura, porque depois que ele começa a prender as pessoas, vejam só, teve um cara que foi preso porque não quis contratar um advogado para resolver uma questão, o advogado quis corromper ali a situação, ele não quis, ele era honesto, foi preso porque ele era honesto. E sabe quando foi que ele sarou e saiu lá da Casa Verde? Quando ele resolveu pagar o advogado e fazer parte ali do cambalacho para ter a herança, que era uma parte maior, uma baita safadeza. Ele foi preso porque ele se curou. Então a gente começa é colocado em questionamento, em xeque aí na narrativa, esse conceito de loucura. E a gente pode então pensar em toda uma sociedade, né, numa organização social que nos faz pensar que será que a gente tá certo quando a gente obedece todas as regras sociais? Ou será que a gente não é meio doudo de tanto seguir as regras sociais? Então há um questionamento aí, obviamente, das relações sociais, das imposições, né? Então eu sou uma professora, eu não posso beber, ir pra balada e sair com uma roupa muito curta, porque senão eu não vou ter o respeito dos meus alunos, e aí isso é uma imposição social e a gente segue isso.
entende? Que mais que a gente teria? E se a gente pensar nos padrões de beleza, então, e os padrões de posses também, vai ter todo um questionamento nesse sentido. A história tem um desfecho bem legal aí no final. O próprio Simão vai se prender, porque a terceira grande descoberta que ele faz é que, na verdade, a loucura não consiste nem em não ter princípios, nem em ter princípios, mas a loucura é o equilíbrio. Então, a pessoa, ela é honesta, ela é dedicada, ela é amiga, mas um pouquinho ali de malandragem, ela comete, ela faz. Então ele mesmo era o único exemplar de estudo que ele poderia ter, e ele se fecha lá e morre alguns anos depois, preso lá dentro da casa, e ninguém nunca mais viu, a esposa também não ficou com ele, enfim. Então essa é o grande ponto, o grande questionamento que essa obra traz, certo? Então a gente tem agora ainda uma questão de imposições sociais. Não vamos pensar em imposição, porque não é necessariamente uma imposição, mas de metas e padrões, de idealizações estabelecidas pela sociedade, nas quais a gente precisa se encaixar, certo? Então, nas outras narrativas, a gente tinha seres humanos que se anularam enquanto seres humanos em nome de um trabalho ou de uma titulação. Agora a gente tem então um questionamento da necessidade, da importância e da coerência dessas imposições. Beleza, pessoal? Então a gente fecha aqui a nossa terceira análise. Bons estudos e até o próximo vídeo, galera!